Olá, meu querido colega da saúde, estética e demais apaixonados pela área. Então chegamos a mais uma quinta-feira, os dias realmente estão voando, já é quase final de setembro e nós estamos aqui trazendo mais um assunto relacionado à área para você. Algo bem legal, bem interessante e relativamente novo. Então hoje nós queremos abordar o que ainda pode ser considerado uma novidade para a saúde estética, que é a intradermoterapia pressurizada. Ela está sendo uma nova abordagem na aplicação de ativos. Eu vejo cada vez mais adeptos, eu confesso que ainda não tive a oportunidade de manusear um equipamento, mas eu ando bem curiosa para poder fazer um comparativo com a técnica tradicional. Olá, Gabriel. Olá, Gris. Oi, pessoal. Bom, Gabriel por aqui. E não é porque era técnica que eu vou ficar de fora, né? Até porque eu gosto bastante de uma novidade. E a gente, na estética, por sorte, a gente tem bastante novidade. E sempre que tem um tratamento novo, eu procuro mergulhar nesse mercado, né? Entender um pouco a aceitação do cliente, os resultados que cada um tem, para ver também se vai ser algo duradouro ou passageiro, porque a gente tem várias outras técnicas que já apareceram por aí e acabaram não ficando, né? Ou não é que não ficaram, mas não são mais tão... Não é tanta tendência agora. E claro que eu termino também dando aquela analisada, né? Bem detalhada nos números, porque se não tiver indicadores favoráveis e uma margem de lucro interessante, já fica de lado também a realização do serviço. E hoje eu não vou trazer esses dados ainda, porque como a Cris comentou, a gente ainda não teve contato mais próximo com a técnica. Mas a gente sempre pode voltar a esse assunto, né? Fazer um novo episódio falando desses detalhes também. Mas deixa eu começar perguntando então, Cris, porque como eu não vou, né, trazer tanta informação nova, embora eu tenha feito a minha pesquisa e tudo mais, eu trago as perguntas que muita gente acaba tendo, né? Fica aquela coçando a cabeça ali pensando o que eu posso perguntar, as dúvidas que eu tenho, então eu procuro trazer essas dúvidas aqui. O que é a técnica da intradermoterapia pressurizada, Cris? É isso aí, Gabriel. A intradermoterapia, ela é um tratamento inspirado, a pressurizada no caso, é inspirado na técnica clássica de intradermoterapia, né, para administração de substâncias, de fármacos em diferentes camadas da pele ou mesmo subcutâneo no tecido adiposo, sem a utilização das agulhas. E pode ser tratado diversas condições clínicas, diversas afecções, seja celulite, seja flacidez, também para as estrias. Agora eu vejo também o pessoal utilizando para relaxamento da musculatura e também para volumização. Então o objetivo é produzir os mesmos resultados da técnica clássica, mas sem que tenha um objeto pérfuro-cortante como a agulha. A aplicação ela é feita através do injetor, é uma caneta aplicadora, semelhante aos já existentes para aplicação de insulina ou mesmo vacinas. Então, se tu for ver, não é um equipamento novo, é algo que já existe no mercado e que foi adaptado, assim como quase tudo dentro da área da estética tinha antes o uso terapêutico, né? E novos modelos foram surgindo para atender as necessidades então do mercado estético e os investimentos no desenvolvimento de ativos e aplicadores está sendo bem grande. O que eu vou te dizer, né? Acho que sempre que a gente pode eliminar a agulha ali do processo, vai ser algo interessante, porque muita gente tem aquele receio quando o procedimento é realizado dessa forma, não só pela dor da agulha, mas também tem toda a questão de segurança e tudo mais, né? Embora todo mundo procure sempre trabalhar de forma bem certinha. Até acredito que tu vai comentar mais adiante, mas outro dia a gente tava conversando em outro episódio até sobre uma técnica que tinha essa opção com agulha e sem agulha. Eu não lembro até se não era a intradermo mesmo. Depois tu me ajuda aqui. Mas tinha alguns estudos preliminares ali indicando que tinha uma diferença importante nos resultados. Que o tratamento sem agulha era menos efetivo, algumas coisas assim. Depois tu comenta pra gente isso aí, porque antes eu quero te perguntar como que funciona essa caneta aplicadora que se usa nessa técnica nova. Tá bem, vamos lá, né? A caneta ela é composta de um sistema pneumático ou de uma mola, né? A maioria dos existentes no Brasil é com uma mola. Quando a mola está encurtada dentro da caneta, ela acumula a energia. E quando essa energia é liberada, a mola é liberada, cria um jato de velocidade aproximado de 180 metros por segundo, né? Forçando o ativo farmacológico a romper a barreira da pele. Então, dessa forma que o ativo vai penetrar na pele e vai iniciar a sua ação.
Os resultados, eles não estão relacionados à forma de aplicação, mas à ação específica de cada substância no organismo. Então, ele pode ser considerado como um tratamento minimamente invasivo, sim, porque vai ter a entrada de substâncias. E já aproveitando para te responder, sim, a gente estava comentando a respeito da intradermo, né? É que muda também a forma da difusão. Tem-se que na pressurizada tem uma maior espalhabilidade do produto e também tu não precisa estar fazendo tantos pontos. E outra questão é que algumas canetas existentes no Brasil é controlada a pressão, tu não consegue botar uma pressão muito forte, então os ativos acabam ficando também mais superficiais. Então, substâncias como o desoxicolato não poderiam ser utilizadas, porque de forma superficial ela poderia ser danosa na pele. E outro ponto que eu quero já trazer aqui é a respeito que tu aumenta a gama de profissionais executantes na técnica, porque antes, na forma convencional, injetável, poderia ser feito por médicos, biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros. Então agora tu abrange também, com a pressurizada, os fisioterapeutas e as esteticistas. Eu tinha essa pergunta para te fazer mais lá na frente, mas já tá respondida, então. Eu até vi que existem vários tipos de caneta, tem uma douradinha, uma azul escura, uma azul clara, eu não sei se estão todas registradas na Anvisa e aptas para o mercado brasileiro e tudo mais. E também não são de baixo investimento, claro, pela pesquisa rápida que eu fiz e tudo mais, não é nenhum absurdo, mas é um montante que a gente tem que considerar ali dentro, né? Agora, será que esse sistema que tu tá comentando de alta velocidade é suficiente para romper a resistência da pele realmente e entregar os ativos na área que necessita o tratamento? Eu te confesso que eu fico bastante curiosa, por isso que eu queria estar experimentando, né? Já vi vídeos aplicando em batatas e outras coisas mais, né? E alguns estudos eles mostram, como eu estava comentando antes, né? Que na intradermo pressurizada, a deposição dos ativos ela vai ser mais difusa de forma horizontal. Quando tu aplica de forma clássica, com as agulhas, ela vai ser uma deposição mais vertical, em função do que tu vai cortando ali a pele, né? Com a agulha. Então, com isso, vão ser necessários menos pontos de aplicação. Até se olhar em vídeos, realmente, tu tem um espaçamento maior, tu faz quadrantes maiores para aplicação da pressurizada. E outro ponto importante também vai ser sobre o alcance das profundidades, né? Que a profundidade da penetração ela não está relacionada ao volume, que as pessoas podem pensar ou a substância ser mais densa ou menos densa. Quanto mais eu colocar, maior vai ser a penetração. Não, é conforme a pressão que tu faz ali na tua caneta, conforme tu programa. Então, quanto maior for a tua pressão, mais profunda vai ser a penetração também. Daí o inconveniente que eu estava pesquisando é que no Brasil a maioria dos aparelhos eles não permitem esse ajuste da pressão, eles já vêm com a pressão pré-programada. Tem até uma foto bem legal, se colocar lá no Google, né, intradermoterapia pressurizada, ela aparece. Eu até não sei se tu tem algum livro por aí que a gente possa disponibilizar para quem nos escuta, que ela mostra bem isso, a foto, essa dissipação dos ativos com a agulha e sem a agulha. E eu que não sou da área achei bem interessante porque mostra bem a diferença das duas técnicas e a gente vai ver se a gente consegue disponibilizar ali no canal do YouTube principalmente. E sobre as canetas, na rápida pesquisa que eu fiz, eu encontrei uma que tinha até 3 níveis de pressão, ou pelo menos eles estavam ofertando dessa forma, e estava sendo vendido no Brasil e tudo mais, e aparentemente tinha registro na Anvisa também. Uma azulzinha lá para quem quiser procurar, claro, e a dourada, pelo que eu vi também, parece que tinha registro, mas não tinha muito mais opção que isso. Até depois, mais pra frente, eu quero comentar isso contigo de novo, Cris. Mas voltando aqui pro que é a questão da técnica, né? Como a maioria dos procedimentos, ela vai ter vantagens e desvantagens. Se tu puder comentar um pouco qual a diferença delas pra gente. Posso, e até eu estava vendo aqui no nosso material de apoio, tem o nome, essa azulzinha, realmente ela tem o registro da Anvisa. Até a minha caneta de microagulhamento é da mesma marca e foi a primeira com um registro aqui no Brasil, o que tornou um pouco mais barato, porque antes o pessoal trazia de fora, além de ser caro, tu não tinha registro da Anvisa, tu tinha só do FDA ou da Comissão Europeia, o que não é válido aqui para o nosso país também. Mas
Mas vamos lá então às vantagens e desvantagens. A intradermo pressurizada, ela te promove uma aplicação sem dor, o que é tolerado inclusive por pacientes que têm um verdadeiro pavor de agulhas, né? Quando tu diz, nossa, é um tratamento assim sem agulhas, já dá aquele alívio, né? Tu tem uma penetração mais difusa, necessitando de uma menor quantidade de ativos e também de pontos de aplicação. Um risco diminuído de fibrose, porque daí tu não vai estar rompendo, né? Não vai estar fazendo nenhum furo, nenhum corte, nenhuma lesão, como é o caso de uma agulha. Menos hematomas também pós-tratamento, uma vez que não vai ter o trauma provocado pela agulha. Então, essas são as vantagens. E como desvantagem, a gente tem o custo elevado em comparação com a intradermo clássica, porque na clássica tu vai precisar do ativo ou das mesclas de ativo. Agulha e seringa, que eles são itens mais baratos em comparação com a pressurizada. Já na pressurizada, além do kit, dos ativos, tu vai precisar também ali da seringa, tu vai precisar do acoplador, que eles são descartáveis e se tornam mais caros também, além do aparelho, né? E alguns bioativos, eles não podem ser aplicados via pressurização. A canetinha lá, como eu disse, não é nenhum valor exorbitante, mas também é algo que a gente tem que considerar. Não é tão barato também. E a eliminação da agulha, né? Já tinha comentado antes, sempre é uma vantagem muito interessante. Até quem não tem pavor de agulha, eu acho que se puder evitar, vai evitar. Não sei se existe alguém que diga, eu adoro sentir as agulhadas. Alguém sempre existe por aí, né? Mas acho que a maioria vai preferir evitar. E deixa eu te perguntar outra coisa, a parte final das desvantagens já mais ou menos indica isso, mas não custa reforçar, já que é um assunto importante dentro dessa técnica. Se pode usar na intradermoterapia pressurizada os mesmos ativos da clássica? Não podemos usar os mesmos ativos, porque para que um ativo ele alcance a camada adiposa, por exemplo, ele vai precisar passar pela epiderme ou pela derme, uma pequena quantidade vai ficar depositada nessas camadas antes que a maior parte do conteúdo atinja o tecido-alvo em função da pressão aumentada, né? Mas então, como ele passa pelas outras camadas, é diferente do que tu transpor essas camadas com uma agulha e injetar lá no tecido adiposo, né? Por essa razão de ser por pressão, alguns ativos que eles apresentam uma característica mais irritativa na pele, eles não devem ser pressurizados, como é o caso do ácido deoxicólico, do desoxicolato de sódio, como eu comentei, e temos também a questão do lipossoma de girassol. Se esses ativos eles ficarem mais superficiais na pele, eles podem desencadear um processo inflamatório, a necrose e também a hiperpigmentação da pele. Aí acaba entrando uma das desvantagens importantes da técnica, né? Porque acho que de alguma forma limita a tua área de atuação, não poder usar de forma livre, digamos assim, os ativos que tu tem. Aí, né, cabe avaliar quanto você perde ou ganha, enfim, com cada técnica. Então, né, já que a gente falou que não pode usar todos, quais que eu posso usar na pressurizada? Então, assim como na técnica clássica, podem ser utilizados ativos de forma separada ou uma mescla, que a mescla é uma combinação de vitaminas, de aminoácidos, de fitoterápicos e alguns extratos vegetais de acordo com o objetivo do tratamento, seja celulite, seja relaxamento de musculatura. O importante é que o ativo ele seja estéril e próprio para injeção, né? E assim a gente usa também o termo enzimas, tanto na técnica pressurizada quanto na técnica clássico, ele ficou consagrado já esse termo, enzimas lipolíticas, enzimas de emagrecimento. E a maioria das mesclas não possui realmente enzima na composição. O que é uma enzima? É um catalisador de reação química do organismo humano. E para complementar essa questão dos ativos, né? Muitas vezes quem vende a caneta já vende os ativos e eles vão ser semelhantes. Por exemplo, Botox não é a toxina botulínica, mas vai ser um like Botox, né? Onde que vão ser ativos também com o objetivo de promover o relaxamento da musculatura para que eles possam ser usados na técnica da pressurização. Eu tô achando bem interessante, a gente deveria ver ali uma forma de começar a testar ela, ver como é que são os resultados e toda a parte de números também, trazer pro pessoal depois. Mas, né, entendida essa forma de uso, a mescla que pode ou não pode ser utilizada, enfim, vantagem e desvantagem também já comentamos.
quais as principais indicações e contraindicações da técnica? Se tu puder também dar um passo a passo, digamos, de como executar a técnica. Olha, Gabriel, eu tô louca para experimentar também, até conversei com o fornecedor que eles têm, e eu tenho a aula de uma pós-graduação, eu pedi se a gente não conseguiria fazer uma parceria deles me emprestarem, porque querendo ou não acaba sendo propaganda para eles, né? Para eu poder experimentar e levar para aula. Vamos ver se eu consigo e daí a gente volta com um novo episódio por aqui. Mas as indicações são celulite, flacidez, gordura localizada, estrias, no caso de capilar, eflúvio telógeno, alopecia androgenética, né? Pode ser também para tratamento de hiperpigmentação, no caso de melanose, de melasma, por exemplo, o ácido tranexâmico. Até a gente usa ele na intradermoterapia clássica, eu estou falando aqui por alto, eu vou pesquisar a questão da pressurizada, mas eu acredito que deve existir ele ou algo semelhante que pode ser usado. Mas ele é um ácido onde que ele não tem a sua penetração sozinho, ele precisa ser permeado. Então, é uma boa utilização para melasma. Pode ser utilizado para hidratação cutânea, onde vai ter um silício, vai ter hialurônico e outras vitaminas mais, e também no caso de rugas, como eu já vi, para fazer ali uma volumização, que não, a hidratação também não deixa de fazer, né? Uma pessoa vai ali, toma seus 2 litros de água certinho, vai ter uma pele mais hidratada. Mas como as contraindicações, a gente tem infecção local, que é possível sim de acontecer, feridas abertas, se for feito, não pode ser feito, né, nessa condição. Se, vamos supor, tu vai fazer para gordura localizada, o paciente está com algum machucado ali na região, alguma feridinha, está com herpes também no corpo, não podemos estar fazendo, tá? Alergia a alguma substância da mescla ou algum composto semelhante à substância da mescla, eu já deixo como dica fazer um glossário, colocar o ativo, para que serve, assim vocês já vão compreender melhor a que família ele pertence, o que deve ser evitado. Pacientes com doença autoimune, no caso de gestação, e a amamentação também não pode estar fazendo nem a intradermo clássica, nem a pressurizada. E para a execução da técnica, é necessário, agora vou entrar um pouquinho na questão da aplicação, né? Para a execução da técnica, a gente necessita, então, material para fazer a asepsia da pele, como o álcool, o gás ou o algodão. Vai ser necessário o injetor ou a caneta pressurizada, a ampola, que ela parece uma seringuinha, e o adaptador, né, compatível com o modelo do injetor. A mescla em si, o que vai ser aplicado, caneta ou então um lápis dermográfico para demarcar a região de tratamento. Eu vou tentar explicar de forma simples como é que a gente faz ali essa aplicação, né? Caso a mescla não esteja pronta, dependendo do fabricante, algumas já vem o frasquinho, que é só tu fazer ali a aspiração do conteúdo, colocar o adaptador, no caso, né, e fazer a aplicação. Mas caso ela não esteja pronta, a gente vai ter que preparar ela num frasco estéril, dependendo do laboratório, esse frasco estéril já acompanha. Aspira o ativo 1 a 1 com uma seringa e deposita então nesse frasco estéril. Quando o laboratório ele informa o pH, a gente deve aplicar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente do pH. Procura pedir sempre a orientação do fabricante e como é que vai ser a diluição mais adequada. A gente vai estar abastecendo a ampola do injetor com volume que vai ser de aplicação necessário ou indicado, conectando o adaptador no frasco e depois na ampola. Como as ampolas não têm agulha, é através desse adaptador que a gente vai conseguir passar o conteúdo do frasco para a ampola e executar a técnica. O próximo passo, então, vai ser armar o injetor, deixando ele pronto, então, já para o disparo. Essa pressurização ela pode ser feita através de uma alavanca ou um dispositivo à parte, vai depender do modelo que for escolhido por quem for executar a técnica, né? Então, nesse momento, a gente seleciona a pressão, se isso for permitido, conforme o equipamento, e o volume da mescla que vai ser entregue naquele disparo. Por exemplo, eu quero 0,2 ml naquele disparo, então já vai ser isso. Conectar a ampola ali no injetor, normalmente ela é por rosqueamento. Higieniza a pele ali do teu paciente, demarca a região, quanto maior a área do tratamento, maior vai ser a quantidade total do produto que vai ser necessário. Isso é independente para qualquer uma das duas técnicas.
E o que a gente deve lembrar, tá? Assim como a intradermo clássica, na pressurizada o máximo também é 10 ml por região e por sessão. Então não é pensar, nossa, eu vou colocar 50 ml no paciente. Não, a gente tem o limite e a gente deve também estar respeitando que a aplicação ela é semanal, às vezes a cada 15 dias, depende do objetivo que a gente tá fazendo o tratamento. E logo depois da aplicação, a pele ela fica com a marca do aplicador, como se fosse uma picadinha da abelha, assim, ela fica o redondinho com um pontinho que vai representar justamente o orifício onde que teve a entrada do produto na pele. Que maravilha! Eu acho que ficou bem clara a situação completa de como a gente tem que ir, como um passo a passo ali do que a gente precisa fazer. E eu quero voltar, Cris, à questão do aparelho, da caneta, enfim, né? Que por ser uma técnica relativamente nova, a gente não tem tantas opções no mercado, pelo menos aqui no Brasil. Acredito que as coisas estão chegando aos poucos, estão sendo registradas na Anvisa e tudo mais. E depois, provavelmente, você vai encontrar vários comentários e reviews de cada aparelho, porque certamente um vai ser melhor em algo, outro vai ser melhor em alguma outra coisa. E aí cabe a cada profissional também avaliar as opções e escolher a que mais se adapta ao que ele está buscando. Mas se a gente puder avaliar em termos gerais, assim, como escolher um bom injetor, um bom aparelho, o que o profissional precisa ver e estar atento na hora de comprar o aparelho. Porque como eu estava comentando, não é um montante absurdo, mas também não é um investimento tão pequeno, então ninguém vai querer jogar o dinheiro fora ali. Com certeza, né? A primeira observação que a gente deve fazer é o registro da Anvisa, né? Porque adquirir e utilizar produto sem Anvisa é crime e a gente pode estar respondendo por infração ao Código Penal. Às vezes o pessoal pensa em, vou comprar naquele site e tal lá, que daí demora para chegar, mas é mais barato. Só que se bater a fiscalização no teu espaço, danou-se, né? E existem diferentes tipos de injetores, então cada profissional ele deve escolher aquele que melhor vai se adequar à sua realidade e melhor ele vai se adaptar ao trabalho, né? Se atende mais se tu é um profissional que atende mais o facial, tu vai necessitar de doses menores, uma pressão menor, né? Assim como que para o corporal as doses vão ser maiores e a profundidade, a pressão também precisa ser maior, né? É importante também ver se o injetor ele precisa de um equipamento extra para fazer a pressurização ou se ele possui alavanca própria, né? Porque daí tu vai comprar à parte o equipamento para pressurização pode ter um custo maior. Ver se o aparelho ele tem só um nível de pressão, se ela pode ser ajustada, como eu comentei, dependendo daquilo que tu vai estar trabalhando. Por quê? A gente tem que sempre lembrar, quanto maior a pressão, maior vai ser a profundidade. E menor são as pressões menores, elas são necessárias para a entrega de ativos de forma mais superficial. Por exemplo, tem agora esse que é semelhante, o Botox, faz o relaxamento da musculatura. Pensa, tu tem a pele ali e logo tu tem a musculatura, onde que tu quer que seja feita a entrega do ativo, então tu não vai precisar de uma pressão absurda aqui, tu só vai dar gerando dor de cabeça no teu paciente, né? Então, em alguns injetores é possível também selecionar a pressão para cada aplicação. Outro ponto é o volume, porque alguns injetores eles ofertam 0,1 ml, enquanto os outros eles ofertam até 0,5. Então, como eu comentava, se tu vai aplicar, sei lá, 0,2 ml nesse ponto, tu teria que armar 2 vezes, se é uma ampola com volume muito pequeno, vai ter que armar 2 vezes para aplicar ali no mesmo ponto. Quanto que esse com 0,5 tu consegue ao menos aplicar 2 pontos antes de ter que armar de novo, né? E também existe a opção de alguns aparelhos ofertarem vários disparos antes de reabastecer a ampola, né? Enquanto que outros vão necessitar tu tá reabastecendo realmente a cada disparo. O que acaba sendo inconveniente, que tu vai estar manuseando demais ali os ativos e também a questão do tempo. E outro ponto é o preço dos insumos, né? Existem vários fornecedores, então verificar com eles o valor das ampolas, dos adaptadores, porque eles são de uso único, e sem contar nas mesclas, que tem que ser específica para o uso, porque não é para qualquer produto que vai poder ser utilizado, tanto na técnica clássica quanto na pressurizada. Bom, são várias coisas ali que a gente tem que ter atenção antes de ir lá e comprar o aparelho e sair aplicando. E eu tava ali fazendo minhas pesquisas, enfim, por episódio, eu acabei encontrando aqueles 3 modelos que eu comentei lá no começo, né? Possivelmente em outros países deve existir vários outros, mas sempre é bom lembrar isso aí que tu comentou, de que
Se não tiver o registro da Anvisa, você não vai poder usar, ou vai ter que fazer todo o processo ali de solicitação do registro, que não deve ser tão simples também. E o que me chamou um pouco a atenção, na verdade, foi que duas delas tinham um preço bem similar e outra era bem baratinha. Então, sempre é bom pesquisar ali bem antes de adquirir o produto para ver se ele vai servir ou não. E como essa técnica é relativamente ali, tá ainda, né, surgindo, certamente com o passar do tempo vão acabar aparecendo outras opções no mercado também. Mas, Cris, antes de já ir nos encaminhando para o final do programa, ainda tenho algumas perguntas para te fazer, claro, mas se der para comentar um pouco sobre a biossegurança nesse procedimento específico. Com certeza, né, que a gente deve sempre trabalhar com a segurança nossa e dos nossos pacientes. Por ser um tratamento minimamente invasivo, é possível sim de contaminação da área do tratamento por alguns patógenos, o que pode estar gerando uma infecção local e tu que me ouve como profissional deve ser o responsável por garantir a biossegurança do procedimento. Então, algumas dicas importantes para garantir essa segurança. Higiene correta das mãos, a própria vigilância sanitária tem aqueles folhetinhos que tu pendura ali na tua pia, que tem todo o passo a passo bem correto. Sempre usar os equipamentos de proteção individual, luva, touca, máscara, porque às vezes assim, tu não prendeu direito os teus cabelos. Eu acho horrível quando eu vejo aquelas fotos lá de Instagram, a pessoa toda maquiada com os cabelos caindo em cima do paciente. Poxa, tu vai colocar a mão, pode haver uma contaminação. Então, touca também. Higienizar a área tratada com álcool 70% ou a solução de clorexidina 2%. Gás estéreo, não sei se é tão necessário, tá? Mas a gazezinha, cada vez que tu for passar ali, utilizar uma gaze nova, né? Não ficar com aquela gaze que tu passou por tudo, cheia de lápis, porque daí tu já vai tirando a demarcação também. Não reutilizar as ampolas e nem os adaptadores, porque eles entram em contato às vezes com sangue, às vezes com o fluido do paciente, então eles devem ser descartados, até para não haver risco de contaminação cruzada. E as mesclas que entrarem em contato com a ampola ou com o adaptador, elas também devem ser desprezadas após a utilização. Maravilha. Bom, já falamos dos profissionais que podem e não podem realizar o tratamento, que era uma das perguntas que eu tinha aqui. Então vamos para uma que uma que sempre é um clássico, o pessoal sempre quer saber, principalmente porque auxilia ali, né, em conseguir melhores resultados e tudo mais, se é possível fazer associações da pressurizada com outros tratamentos. Até complementando, já que eu me adiantei lá da resposta, né, dos profissionais, às vezes eu acho chato, quem pode, quem não pode, né? O profissional, ele deve saber aquilo que faz e principalmente buscar orientação com o seu conselho, tá? O seu conselho de classe, ou a estética foi regulamentada agora há pouco tempo, mas tem professores que são ali da comissão, que vocês podem entrar em contato também, para tirar as dúvidas, né? Mas sempre entre em contato com o seu conselho de classe para saber direitinho se tu pode estar executando a técnica ou não. Sobre associação com outros tratamentos, sim, é possível, tá? Porque as associações, elas até potencializam os resultados. Assim como a informação do paciente, né? A gente sempre deve estar dando orientações de pós-tratamento, como a realização de atividade física, restrições alimentares que forem importantes, ingesta de água, tudo aquilo que a gente sabe, né? As sessões de intradermoterapia pressurizada, elas podem ser realizadas semanalmente, ou então no intervalo de 15 dias, conforme o teu objetivo. E é importante que nenhum outro tratamento seja realizado na mesma área antes de que tenha passado 48 horas. Por exemplo, tu fez hoje, fez agora, então daqui 2 dias, né, até o sábado não seria interessante fazer nada na mesma área. E no caso da intradermo clássica também é assim. É um bom espaço de tempo para identificar se por acaso o paciente teve alguma reação indesejada e também para que a mescla do tratamento ela tenha sido quase que totalmente absorvida. Mesmo a prática de atividade física, às vezes, conforme os ativos que tu usa, não é interessante fazer no mesmo dia ou logo nas 24 horas subsequentes, porque tu pode ter uma metabolização mais rápida do produto.
Como o resultado do tratamento ele vai ser dado pela ação específica da mescla, né? A gente não quer nenhuma absorção ali antes do tempo dela de ação. E algumas associações possíveis e seguras é com o ultrassom, a terapia combinada, a radiofrequência, a carbox, ultracavitação, a hidrolipoclasia, a massagem modeladora e a drenagem linfática. Maravilha. Eu acho que independente do tratamento, né, a colaboração também do paciente é sempre muito importante. A gente comenta muito isso por aqui, que além de ele se comprometer com o tratamento em si, também é importante que ele se cuide. O tratamento vai auxiliar, obviamente, ele na busca dos resultados que ele quer. Mas se não houver uma mudança de hábito completa, não existe nada também que vai fazer muito milagre, né? Então, acho que é sempre bem importante a gente pontuar essas situações na hora da consulta e estabelecer bem as expectativas para não ter nenhum problema depois nesse sentido. Com certeza, eu até digo que eu sofro do sincericídio, mas eu sempre falo aqui para os meus pacientes e muitas vezes eu prefiro não atender do que ter dor de cabeça depois, né? Ou tem aquele paciente clássico que a gente sabe que vai sair ali do nosso espaço e vai dizer, foi lá na fulana e não deu certo, mas na verdade é ele que não dá certo porque ele acaba não tendo adesão a nenhum tratamento, né? Mas a respeito da intradermo pressurizada, o que eu tenho para trazer de informação é isso, logo vão surgir mais estudos, é tudo um tanto recente, mas a gente pode estar voltando aqui, né, com mais informações em algum outro episódio, Gabriel. Com certeza, gente. Assim que a gente tiver um pouco mais de proximidade ali com a técnica, a gente espera que seja logo, né? A gente pode voltar e trazer alguma coisa de números também, enfim, como foi a experiência com um aparelho, enfim, como é que a gente vai tendo também contato com tudo isso. A gente sempre pode voltar e trazer essa experiência e contar para quem nos escuta. É isso aí. Hoje, então, vamos ficando por aqui. A música de abertura é Feeling Good da purpleplanet.com e a gente volta na próxima semana com mais um assunto do seu interesse. Até mais, Gabriel. Até mais.